Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos rapidamente à nossa homilia, porque nesse início do tempo do advento, algumas informações nós precisamos carregar sobre esse tempo que está começando. Como você sabe, hoje, primeiro domingo do advento, a igreja começa um novo ano litúrgico. Para a igreja já estamos no ano de 2025, com esse tempo do advento que começa hoje. Nós precisamos de saber que o tempo do advento é um tempo de preparação para a chegada do Senhor. Assim você deve entender o tempo do advento. É um tempo onde nós nos preparamos para a chegada de Jesus. Amém? Amém. E a igreja então vem nos contar que existem duas preparações. Existe a preparação remota e a preparação próxima. Fala para o padre agora, quais são as duas preparações? Remota e próxima. A preparação remota, ela começa hoje, dia 1º, e ela vai até o dia 16 de dezembro. Preparação remota. Que preparação é essa, padre? É a preparação para a segunda vinda de Jesus. Jesus vai voltar em glória para julgar toda a humanidade e para instaurar definitivamente o reino de Deus. Durante esses 16 dias nós vamos nos preparar para a parousia, a segunda vinda de Cristo. A outra preparação, nós chamamos de preparação próxima, ela acontece do dia 17 até o dia 24 de dezembro. E essa preparação é para quê? Para o Natal. Então veja, durante o advento nós nos preparamos para a parousia e para o Natal. Amém? Amém. Preparação para a parousia, também chamada preparação remota, dia 1º a dia 16. A segunda preparação é preparação para o Natal, que nós chamamos de preparação próxima, do dia 17 ao dia 24. Amém? Amém. Então, durante esses dias, nós vamos nos preparar para a segunda vinda de Cristo. Pergunta que eu quero fazer para você desde já, eu queria que você pudesse responder de acordo com a sua visão de mundo, de acordo com as coisas que você está observando. Quem tem assistido o jornal, quem tem visto as notícias nos últimos dias, diga amém. Você que vê notícia, você que acompanha os jornais, você que procura saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo, você consegue perceber que a cada dia que passa, as notícias demonstram que estamos chegando no final, que estamos chegando nos tempos finais? Quem percebe isso, diga amém. Amém. Quando você olha para o jornal e ouve falar de guerras, e ouve falar de ameaças com bombas nucleares, e houve, por exemplo, o presidente da Rússia ameaçando destruir a Ucrânia e dizendo que ele vai soltar mísseis na Ucrânia, que tudo vai virar pó. E quando você ouve notícias de que os países da Europa, pessoal, não sei se vocês ficaram sabendo, em vários países da Europa, inclusive na Alemanha, na Suíça, eles já estão distribuindo uma cartilha para as pessoas como se prepararem para o fim do mundo. Quem estuda sobre geopolítica, quem estuda sobre poderíamos assim dizer, os conflitos entre países, já está dizendo isso. Não é uma questão de se vai acontecer, é uma questão de quando vai acontecer. E pela maneira como o mundo está indo, a gente começa a perceber, está cada dia mais próximo.
Há poucos dias atrás, o homem mais rico do mundo, chamado Elon Musk. Quem já ouviu falar desse homem, diga amém. Amém. Elon Musk participou de um podcast. E nesse podcast ele falava de que, olha isso, até o ano de 2026 vai acontecer um evento, eles não falam o que, apenas fala isso, um evento geofísico. E nesse evento geofísico que vai acontecer, mais de 50% da população do mundo vai morrer. Quem foi que disse isso? Elon Musk. Na sua opinião, esse homem está dizendo isso por dizer sim ou não? Não. Ele sabe de alguma coisa. Ele sabe que está sendo tramado, que está sendo organizado algum evento, que a pandemia de Covid-19 vai ser fichinha perto desse evento. E aí? Está preparado? Está preparada? Jesus hoje vem dizer assim para nós, ó. Ficai atentos, repita. Ficai atentos. E orai a todo momento. E orai a todo momento. A fim de terdes força. A fim de terdes força. Para escapar. Para escapar. De tudo o que deve acontecer. De tudo o que deve acontecer. Jesus nesse texto já está nos avisando que vão acontecer coisas terríveis. O texto chega a dizer que as pessoas vão desmaiar de medo diante do que vai acontecer. E nós estamos vendo coisas assombrosas já acontecendo. Mas Jesus hoje vem nos fazer uma promessa. A promessa de que nós iremos ficar de pé. Nós iremos escapar de todas essas coisas horríveis que já estão começando a acontecer na humanidade. Quem deseja escapar, diga amém. Amém. Se você deseja escapar dos grandes eventos que aguardam a humanidade, então você precisa ter uma estratégia. Jesus ele já começa nos mostrando como deve ser a nossa estratégia, ó. Ficar atento. Ficar atento como? Prestar atenção nas notícias, prestar atenção nas coisas que estão acontecendo, porque veja, tudo o que estiver acontecendo vai sair primeiro nos jornais. Se explodiu uma bomba, se começou a Terceira Guerra Mundial, os jornais vão dar notícia. Então, fiquem atentos. Prestem atenção nos jornais, prestem atenção nas notícias, cuidado com as fake news, mas fiquem atentos. Não fiquem dormindo, não fiquem cochilando, não fiquem distraídos na vida, fiquem atentos. Amém, pessoal? Amém. E Jesus diz, ó, orai a todo momento. A nossa irmã falava isso no testemunho, que ela aprendeu a orar e que através da oração ela viu o milagre acontecer. Então veja, a nossa estratégia é ficar atento e orar a todo momento. Já levanta de manhã, oração. Na hora do almoço, oração. À tarde, oração. À noite, oração. Não espera chegar o domingo para fazer oração. Já levanta em oração para você se proteger, para você proteger sua família. Amém? Amém. Agora Jesus fala, e é aqui que eu quero pedir a sua atenção. Jesus diz assim no versículo 34, ó:
Tomai cuidado, repita, Tomai cuidado para que vossos corações para que vossos corações não fiquem insensíveis. não fiquem insensíveis. De novo, Jesus falando conosco, Jesus nos preparando para os últimos tempos. Ele diz: tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem o quê? Insensíveis. Insensíveis. E isso é um grande problema que vem acontecendo nos dias de hoje. Quando você vai falar para as pessoas que nós já estamos no fim dos tempos, quando você fala para as pessoas que nós já estamos nos últimos dias, as pessoas começam a zombar, dizendo: não tem nada a ver não, isso é bobagem. Olha, o mundo já passou por tantas guerras e o mundo está aí, não vai acabar agora não, fica tranquilo. E aí você diz: mas o presidente da Rússia falou que vai soltar uma bomba, que vai destruir tudo, e quando soltar essa bomba, vai começar a terceira guerra mundial. Não, fica tranquilo, guerra mundial nós já tivemos 2, se tiver uma terceira, uma quarta, uma quinta, não vai ter problema. Então, as pessoas andam com o coração insensível. As pessoas, elas andam entorpecidas, anestesiadas. Como diz Dona Maria, o pau está quebrando no mundo e tem gente que não consegue enxergar. Nós nunca estivemos tão perto do fim da humanidade e tem gente que continua achando que é tudo brincadeira. Então você começa a perceber que nós temos que lutar contra essa insensibilidade do coração. Você não pode deixar o seu coração ficar insensível. E o que é um coração insensível? É um coração capaz de sentir. As coisas estão acontecendo, mas não toca o seu coração. Os problemas, as tristezas, as dificuldades, as atrocidades acontecendo, e você diz: eu não estou nem aí, não é problema meu. Pessoas morrendo, pessoas matando, pessoas assassinando umas às outras, e você diz: enquanto não for lá em casa, eu não vou nem me preocupar. O mundo está chegando num ponto de insensibilidade que hoje o pai, a mãe já não estão nem aí para o filho. O filho, a filha não estão nem aí para a mãe. As pessoas, elas já não se comovem mais. A dor do outro já não traz nenhuma repercussão no coração das pessoas. Quem está percebendo isso, diga amém. Amém. Então perceba, quanto mais insensível estiver o seu coração, mais difícil vai ser você se preparar para tudo o que tem para acontecer. Quanto mais insensível estiver o seu coração, menos preparado você vai estar para esses eventos que vão abalar os alicerces da terra, que vão matar muita gente e talvez vão matar até você, porque você não está preparado. E aí você me diz: mas padre, como que eu faço então para o meu coração não ficar insensível? Você tem que ter cuidado com 3 coisas que Jesus vai falar nesse evangelho. Isso está em Lucas 21, versículo 34. Lucas 21, 34. Os 3 causadores da insensibilidade de coração. E eu vou compartilhar com você. Jesus diz assim, versículo 34: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, embriaguez e das preocupações da vida.
Quais são os 3 causadores da insensibilidade no coração? Gula, embriaguez, preocupações da vida. Vamos falar de cada um deles brevemente. O que é gula? O que você chama de gula? Gula não é comer demais, apenas. Gula é você comer além do que você precisa para sobreviver. Então, por exemplo, se para você passar uma manhã saudável, você precisa de 1 pão no café da manhã, e você come 2, o segundo já é gula. Se para o seu corpo se manter saudável, para que a energia que o seu corpo precisa seja realmente, como eu poderia dizer, para que o seu corpo receba a energia que ele precisa, 1 prato de comida basta e você come 2, isso é gula. Então perceba, para muita gente repetir o almoço não tem nada a ver, mas do ponto de vista espiritual isso já é gula. Gula é comer mais do que eu preciso. Gula é comer além do que eu devia. E aí eu pergunto para você, na sua opinião, a gula está crescendo no Brasil, sim ou não? Sim. Olha, saiu um estudo dizendo, atualmente, mais de 50% das pessoas que vivem no Brasil estão acima do peso. Você repara que como se tornou difícil de achar uma pessoa magrinha, né? É difícil de achar um magrinho, que antes a gente falava, ô Magricelo, ô Olívia Palito. Hoje não tem mais Olívia Palito. Hoje tem a Dona Redonda. Hoje não tem mais, sabe, o Salsicha. Hoje tem a Baleia. E por que as pessoas estão acima do peso? É claro, pessoal, tem aqueles casos de doença, tem aqueles casos onde o próprio corpo da pessoa não está trabalhando bem, o metabolismo da pessoa não está, poderíamos assim dizer, correto, adequado, e a pessoa começa a engordar. Mas na maioria dos casos, quem está acima do peso é porque está comendo demais. E quem está comendo demais está com o quê? Gula. E o que a gula faz conosco? Deixa o nosso coração insensível. Observa para você ver. A pessoa que tem gula, a pessoa que gosta de comer demais, ela começa a se preocupar só com comida. Ela está tomando café e já pensa, o que será que vai ter hoje no almoço? Eu conheço gente assim. Já toma café pensando no almoço, já almoça pensando no lanche da tarde. A vida se resume a uma coisa: comer. Comer. E deixa eu te falar uma coisa: o excesso de comida insensibiliza seu coração vai ficando insensível, seu coração vai ficando frio em relação aos outros. Aí você me diz, padre, mas por que o excesso de comida deixa o meu coração insensível? Porque na medida em que você começa a se preocupar com comida, você fecha o seu foco apenas na sua vida. Na medida que você começa a comer demais, você começa a se esquecer de que o outro que está do seu lado está comendo de menos. Na medida que você começa a exagerar no que você come, você começa a se despreocupar em relação àqueles que estão à sua volta. Então, a gula é um tipo de egoísmo. A gula é um pecado porque a gula faz você voltar para si mesmo e esquecer dos outros. Então, Jesus vem nos falar
que para que possamos nos preparar bem, é preciso tomar cuidado com aquilo que comemos. Por isso a igreja, durante o tempo do advento, recomenda que você faça jejum. Ô padre, o que é o jejum? É você se abster da comida. Não é que a comida em si seja pecado e você vai se abster da comida porque a comida é pecado, não. Você vai se abster da comida para você conseguir controlar mais a sua vida espiritual e não deixar o seu coração ficar insensível. Você pode fazer o jejum do café da manhã. Você levanta e ao invés de tomar o café da manhã, você oferece para Deus, dizendo: Senhor, hoje eu abro mão do meu café da manhã e ofereço o meu café da manhã como jejum, para que o meu coração não se torne insensível. Você pode fazer o jejum do almoço. Oferecer o seu almoço a Deus, ficar sem almoçar, como forma de se preparar para a vinda de Cristo. Você pode fazer o jejum do café da tarde, o jejum do jantar. E se você quiser, você pode fazer o jejum das 4 refeições. Olha, eu vou acordar amanhã, vou levantar às 7 horas da manhã e vou ficar até a tarde sem comer nada, só água. Pode, padre? Pode. Esse é o jejum total, o jejum absoluto. Você percebe que essa é uma observação que eu faço muito preocupante. O quanto que o jejum caiu de moda na igreja. Quem percebe isso, diga amém. Amém. A gente não ouve mais as pessoas falando de jejum. A gente só ouve falando de jejum Dona Maria. Sabe como? O médico pediu para eu chegar lá para consultar, eu tenho que estar em jejum. Ela faz jejum para ir no médico, mas ela não faz jejum para preparar a sua alma para a vinda de Cristo. Segunda coisa que Jesus fala, e essa agora me faz tremer as bases: embriaguez. Jesus falou o quê? Embriaguez. Pessoal, embriaguez é um dos grandes problemas, não só das famílias, não só dos casamentos, mas um dos grandes problemas espirituais dos dias de hoje. Não preciso falar para você que a pessoa embriagada é a pessoa que bebeu e que passou da conta. Eu estava observando esses dias, eu até comentava com alguém o quanto que as músicas sertanejas, quem aqui gosta de música sertaneja, fala amém. O quanto que as músicas sertanejas fazem propaganda para a bebida. E aquelas músicas, elas ficam como que te incentivando a beber. Beber porque o casamento está mal, beber porque o namoro está ruim, beber porque a mulher traiu você, você traiu a mulher separou, beber porque a mulher voltou. Bebida. Isso vai entrando na mente dos jovens, isso vai entrando na mente até de adolescentes, na mente de gente até da igreja. E aí você vê gente da igreja, pessoal, vai para essas festas, para bares, botecos, tira foto com a lata de cerveja na mão. Quem nunca viu essa foto? A lata de cerveja na mão e a pessoa assim, exibindo a cerveja, exibindo que está bebendo. E quantos jovens começam a entrar numa vida de embriaguez, e da embriaguez passa para as drogas, e das drogas passa para o crime, e muitos jovens acabam morrendo. Eu fico triste porque eu achava que isso só acontecia em cidade grande.
Quando eu cheguei em Glaucilândia, uma comunidade rural, e eu percebi que até nas pequenas comunidades o alcoolismo está derrubando geral, até os jovens, eu falei, minha Nossa Senhora, o problema é mais profundo do que eu pensava. E você observa uma coisa, quanto mais a pessoa bebe, menos vontade a pessoa tem de vir na igreja. Quem já observou isso, diga amém. Amém. Por que muitos jovens que vivem no boteco não querem vir à igreja? Porque a bebida torna o nosso coração insensível. A pessoa que vai se embriagando, o coração dela vai ficando endurecido. Veja, a pessoa que bebe, ela começa a perder o amor do pai, o amor da mãe, ela começa a ficar fria com a esposa, com o marido. Se tem filhos, começa a não dar confiança para os filhos. A bebida tem esse poder de endurecer, de esfriar o nosso coração, de fazer morrer as nossas emoções. E é por isso que a gente vê hoje tantas igrejas vazias. É por isso que a gente vê hoje muitos jovens que não querem saber da igreja. Pode caçar, está tudo no boteco. Está tudo bebendo, está tudo enchendo a cara. E à medida que nós vamos deixando essas coisas tomando conta de nós, nós vamos nos entorpecendo. E aí quando o dia da vingança, o dia final chegar, todas essas pessoas serão pegas de surpresa. Quem quer ser pego de surpresa, diga amém. Quem não quer ser pego de surpresa, diga amém. Amém. Então um conselho que eu vou te dar, olha para mim agora, o que eu vou falar para você é sério. É sério. Talvez você não vai ouvir nenhum padre falando o que eu vou falar para você aqui hoje. Corta a bebida na sua casa. Corta. Amém. Corta a bebida na sua casa. Que na sua casa não seja um lugar de bebida, seja um lugar de oração. Que na sua casa não se acumulem latinhas de cerveja. Que na sua casa se acumule bênçãos de Deus para você e sua família. Amém. Não dê contra-testemunho para os seus filhos. Que às vezes você fica falando assim para o seu filho: vai para a igreja, meu filho. Olha, já vai fazer um mês que você não vai à missa. Mas no domingo que você deveria ir para a missa com ele, você marca com o pessoal para ir fazer farrinha, festinha na sua casa. E aí o que acontece? Seu filho vê vocês bebendo e pensa: se meu pai, minha mãe não está preocupado com nada, eu vou preocupar? Meu pai, minha mãe não vai na igreja, eu vou? Então se você quer que os seus filhos permaneçam de pé quando vier a calamidade, você tem que dar testemunho. Faz uma promessa diante de Deus: Senhor, na minha casa nunca mais vai entrar bebida. Senhor, na minha casa acabou farra, acabou bebedeira, acabou esses momentos que eu trazia meus colegas, meus amigos, ficávamos aqui a tarde inteira bebendo, acabou. Porque veja, o tempo está muito curto, não dá mais para brincar, pessoal. Não dá para ficar achando que nós ainda temos tempo, não. O mundo está à beira de uma terceira guerra mundial e nós estamos aí, ó. Então eu quero pedir para você encarecidamente, sobretudo se você gosta muito de beber, se você tem pessoas na sua família que gostam muito de beber, não dê contra-testemunho. Não dê contra-testemunho. Que você se embriague apenas do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz: o homem e a mulher que são cheios do Espírito de Deus não precisa de álcool para ser feliz, porque o Espírito de Deus lhes dá a alegria que precisa. Você está vendo que essa homilia daria para ficar aqui o dia inteiro. Falar de comida, falar de alcoolismo, isso dá margem para ficar o dia inteiro. Agora olha o terceiro. O terceiro também é muito importante, ó. Preocupações da vida. Repita.
Preocupações da vida. O que são preocupações da vida? São problemas que acontecem na sua vida e que fazem você ficar preocupado. Problema com filho, problema com filha, problema com marido, problema com a esposa, problema com pai, problema com mãe, a cirurgia, o exame, a consulta, a conta para pagar, o financiamento, o carro, trocar as peças do carro, levar o carro para fazer revisão. Problemas que se transformam em preocupações da vida. Se você não tomar cuidado, isso pode insensibilizar seu coração. Como assim, padre? Veja, não é que Jesus está dizendo que você não deva se preocupar. Preocupar é normal. Mas o excesso de preocupação já pode se tornar doentio. Já pode te prejudicar espiritualmente. Por exemplo, pensa aqui com o padre, vem cá, olha para mim. Eu tenho um filho, meu filho tem 14 anos, meu filho há uma semana não quer ir na escola, meu filho fica trancado dentro do quarto o dia inteiro, e meu filho não deixa ninguém entrar dentro do quarto, não deixa ninguém ver o que ele está fazendo. Eu tenho motivo para preocupar como pai, sim ou não? Sim. Uma mãe que tem um filho assim, ela tem motivo para preocupar? Sim. Mas o que Jesus está falando? Jesus está falando de momentos onde as suas preocupações, elas se tornam o centro da sua vida. E você não consegue fazer outra coisa a não ser ficar preocupado. Você fica o dia inteiro preocupado com o filho, você fica o dia inteiro preocupado com o marido, você fica o dia inteiro preocupado com o trabalho, você fica o dia inteiro preocupado com seu pai, o dia inteiro preocupado com sua mãe. O que isso vai fazendo? Vai sugando suas energias, vai sugando sua força, vai sugando sua concentração, e você não consegue rezar. Você não consegue fazer outras coisas, você não consegue sentir alegria, você não consegue sentir paz, você não consegue dormir direito, você não consegue comer direito. Aí estoura uma guerra, aí o mundo começa a desabar, mas você está tão preocupado com o seu mundinho que você não consegue enxergar o que está acontecendo lá fora. Quem está conseguindo entender, diga amém. Amém. Então perceba, não é que você não deva se preocupar. Preocupar é natural, é correto. O que você não deve é tornar a sua preocupação como o centro da sua vida. Porque o centro da sua vida não pode ser suas preocupações. O centro da sua vida é Deus, é Jesus. O centro das suas preocupações é a vida espiritual, é a vida eterna que você tanto deseja. No momento que as suas preocupações tomam um lugar, aí você começa a se desequilibrar. E hoje eu vejo muita gente, pessoal, olha aqui para o padre, muita gente entrando em depressão, muita gente entrando em síndrome do pânico por causa disso, preocupações que vão se espalhando, que vão tomando conta, e a pessoa não consegue desligar a cabeça. É dia e noite pensando em problema, dia e noite pensando em problema. Deixa eu te falar uma coisa, chega, para. Os seus problemas existem, mas existe um Deus que é maior do que seus problemas. Então para um pouco de pensar, para um pouco de ficar cutucando essas feridas. Ai padre, mas meu filho, ai padre, mas meu marido, ai mas eu estou achando que meu marido está me traindo. Para de preocupar com aquela moquiça daquele homem, pelo menos um minuto, pense em Deus. Aí você começa a perceber uma estratégia que o próprio inimigo vai colocando no nosso coração, de nos encher de preocupação, porque quanto mais preocupado você está, menos você consegue rezar. Quanto mais preocupado você está, menos você consegue tomar decisão. Quanto mais preocupado você está, mais você perde sua energia, mais você fica fraco, mais você adoece, não dorme direito, não come direito. É isso que o inimigo quer. Então eu vou pedir você encarecidamente,
Quando você sentir que está preocupando demais, que está exagerado demais, o dia inteiro pensando naqueles problemas, lembra dessa homilia e fala: opa, está na hora de parar. Sai um pouco, vai na igreja, vai conversar com um amigo, vai procurar alguém que possa tirar você daquela preocupação, vai ver outras coisas, porque o excesso de preocupações atrapalha a sua vida. Meu irmão, minha irmã, a igreja, Jesus quer que você fique em pé quando essas coisas acontecerem. Jesus diz, ficai atentos, orai a todo momento para terdes força para escapar de tudo que deve acontecer e ficardes de pé diante do Filho do Homem. Quem quer ficar de pé diante do Filho do Homem, diga amém. Amém. Então a dica está aí, cuidado com a gula, cuidado com a embriaguez, cuidado com as preocupações da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.